Feliz Ano Novo! Este é o refrão que se ouve por todos os cantos. Mas, neste ano, eu resolvi trazer uma mensagem pouco convencional. E por pouco convencional, eu quero dizer que vou fugir dos padrões e regras estabelecidas para este período de festas. Não vou lhe desejar o Feliz Ano Novo, que a gente pronuncia quase que automaticamente. Eu vou falar de algo que talvez lhe incomode, mas se levá-lo a refletir, já me darei por satisfeito. Vou usar o Eclesiastes, o livro que foi chamado de o mais mal-humorado da Bíblia. O Eclesiastes oferece uma sabedoria distinta dos clichês populares de hoje. Nós não o procuramos quando queremos motivação para o ano novo, mas nele nós encontramos muita sabedoria e pelo menos 3 ideias práticas e não convencionais para 2025. A primeira ideia é que terminar algo é melhor que começar. Olha só o que nos diz o Eclesiastes. O fim de uma coisa vale mais do que o seu começo. Eclesiastes 7:8. No limiar do ano novo, o autor de Eclesiastes pode dizer algo como: dezembro é melhor do que janeiro. Este versículo é surpreendente. Nós somos pessoas que gostam de começos. Nós amamos começar as coisas. É o fim das coisas que frequentemente nós lamentamos. Todo mundo é bom em janeiro. No primeiro mês do ano, mantemos nossas resoluções. As academias ficam cheias. Nossa leitura da Bíblia em um ano está indo de acordo com aquilo que foi planejado. Começamos um regime. Buscamos uma vida mais equilibrada. Nós somos bons em manter as coisas quando elas estão apenas começando. Mas avance para dezembro e aí a história é diferente. A dieta foi abandonada em março. A última vez que fizemos uma caminhada foi em fevereiro. Paramos de ler a Bíblia quando chegamos no Levítico. Para a maioria de nós, o final do ano revela que nós só somos bons no começo. A sabedoria de Salomão, que é considerado autor de Eclesiastes, esta sabedoria nos ensina a viver com o fim em mente. Começar é fácil. É fácil sorrir e dizer palavras bonitas para amigos e familiares na festa do Réveillon. É fácil começar a aprender um instrumento musical, ler um livro, fazer um plano devocional. O difícil é terminar. Lembre-se de 2024. Quantos projetos ficaram pelo caminho? Ao começar este ano, não fique tão focado em começar em janeiro a ponto de perder de vista o mês de dezembro. Que tipo de pessoa você será em dezembro de 2025? Será melhor do que hoje? E há algumas outras implicações deste versículo. Em tempo de fake news, as mentiras, examine um assunto por completo. Política, artistas, parentes, fofocas, seja lá o que estiver envolvido, analise o assunto inteiramente. Talvez o começo seja ruim. Por isso, agarre-se às esperanças de resultado no final. As épocas de provação podem ter um propósito, confinadas a tempos limitados. Os resultados que trazem
podem justificá-los. Vamos nos relacionar com pessoas neste ano. E não julgue só no começo. Cuidado com os seus preconceitos. Não se precipite em lançar um veredito sobre a vida de alguém. De tempo em tempo, você precisa dar tempo ao tempo. Examine o começo, o meio e o fim. Espere que as peregrinações se completem. Credibilidade é o resultado de uma vida coerente. Pense na alegria de um objetivo alcançado. Zélia Gattai, que foi esposa do grande Jorge Amado, ela era também escritora e afirmou que o que mais a deixava descansadas no mundo era entregar um livro terminado ao editor. Como é bom terminar um trabalho. O resultado de qualquer processo é a fruição do trabalho, enquanto o começo de um novo projeto pode até nos espantar. Um segundo pensamento que nós extraímos do Eclesiastes: quanto mais se aprende, maior é o sofrimento. Olha só o que nos diz Eclesiastes 1:18. Quanto mais sábia é uma pessoa, mais aborrecimentos ela tem. E quanto mais sabe, mais sofre. Você já parou para pensar quantas coisas a vida nos ensina? Quer admita ou não, você aprenderá coisas novas neste ano. Intencionalmente ou não, 2025 será um ano de aprendizado. Eclesiastes 1:18 nos lembra que quanto mais sabemos, mais nos aproximamos da tristeza. Quanto mais aprendemos sobre os riscos do aquecimento global, do desmatamento indiscriminado, do uso de agrotóxicos, os riscos do negacionismo, as consequências de uma má alimentação e do sedentarismo, da falta de acesso a uma educação de qualidade, dos perigos do descontrole no uso das mídias sociais, os interesses que estão por detrás do neoliberalismo, mais nós sofremos. Às vezes, eu penso que seria melhor não saber nada. Aí eu acreditaria em certos religiosos, certos políticos, certos milionários. Eu seria como a tiazinha do Zap ou o tiozão do pavê, que acreditam que a vacina tem um microchip que é injetado em nós, ou que os direitos humanos são ideologia de comunistas. A ignorância torna a vida muito simples. Bons tempos aqueles em que achávamos que os nossos pais poderiam nos dar tudo e resolver qualquer problema. Mas a vida é complexa e há muita coisa que nós não entendemos. O conhecimento traz maior senso de fraqueza e fracasso. Consciência da minha ignorância faz com que eu me sinta muito insignificante. E olhe o que o grande Sócrates disse: eu só sei e nada sei. Então, à medida em que a gente aprende, a tendência é ficarmos mais humildes. Aplicar conhecimento à vida é, no mínimo, incerto. Agir com conhecimento no meio de gente insensata é frustrante. Nisto se manifesta a nossa tristeza. Não se pode aprender sem sofrer. Foi isso que outro grande filósofo, o Aristóteles, disse. Mas, como disse certo pastor Caio Fábio, o conhecimento nos desembabaca. Tem muito babaca por aí. E é babaca
porque é superficial, porque não sabe das coisas. A ignorância nos impermeabiliza. A ignorância nos torna insensíveis. A ignorância faz com que não notemos que nós estamos num universo, que nós estamos num grande jardim, que existem pessoas que são diferentes de nós, que têm circunstâncias diferentes das nossas e que precisamos uns dos outros. Quanto mais compreende, mais dores você sente. O desafio do aprendizado é evitar que novos conhecimentos nos deixem entediados e cínicos. À medida em que aprendemos, devemos permanecer esperançosos. E como é que a gente vai fazer isso? O truque para o aprendizado contínuo, que evita a armadilha do cinismo, é permitir que o conhecimento nos leve a pensar. O salmista Davi disse no Salmo 139:6: Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim. Conheço pessoas que entram na faculdade e ficam céticas. E isso é uma pena. O aprendizado sobre Deus criou em Davi um espírito de admiração. Gosto de ler sobre a teoria da relatividade, sobre mecânica quântica, ainda que eu não entenda muito disso. Mas estes conhecimentos me aproximam de Deus. Que aquilo que você aprender neste ano, seja pela experiência ou pelo planejamento, o faça ficar cada vez mais maravilhados com o Criador, com a sua criação e seu lugar no mundo repleto de maravilhas. E uma terceira verdade, um terceiro ensinamento que o Eclesiastes nos dá é que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Olha só o que nos diz Eclesiastes 7, de 1 a 2. O dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir para uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde há festa. E os vivos nunca devem esquecer isso. De maneira pitoresca, o Eclesiastes nos incentiva a passar mais tempo em uma funerária do que em uma maternidade. Passar as noites de sexta-feira com quem está de luto é melhor do que ir a uma festa na casa de um amigo. O dia da morte tem mais a nos ensinar do que o dia do nascimento. Suas lições são mais concretas e paradoxalmente vitais. No nascimento e nas festas, o ambiente é de excitação, é de expansividade. Não é hora de prestar atenção na brevidade da vida ou nas limitações humanas. Deixamos que nossas fantasias e limitações subam alto. No funeral, o ambiente é de seriedade e a realidade é evidente. Se não pensamos na morte, a culpa é nossa. Não teremos uma oportunidade melhor do que essa para encontrá-la. Lembremos-nos do Salmo da mortalidade humana. Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Este é o Salmo 90, versículo 12. O Eclesiastes deseja que os seus leitores pensem seriamente sobre a realidade da morte. A morte padroniza a vida de todos. Não importa quem você é, você não pode escapar da morte. Por isso, é sábio pensar seriamente sobre essa realidade. Há uma frase latina, memento mori, uma expressão que significa lembre-se de que vai morrer.
Este é o tipo de coisa que não gastamos muito tempo fazendo. Se formos honestos, faremos o possível para não pensar na morte. Mas nós devemos. Refletir sobre a morte pode torná-la mais familiar e, portanto, menos ameaçadora. Disse por aí que o maior desejo do ser humano é a imortalidade. Por isso, a vida moderna nos traz a ilusão da eterna beleza e jovialidade. O mundo ocidental transformou a morte em tabu. Ela costuma ser ocultada das crianças e banida das conversas cotidianas. Tudo aquilo que possa lembrá-la, seja a enfermidade, a velhice, a decrepitude, é escondida. Para nos relacionarmos bem com a morte, é preciso absorver a ideia de que, como quase tudo nesta vida, nós também vamos morrer. Martim Lutero, reformador, disse: devemos nos familiarizar com a morte durante a nossa vida, convidando-a para a nossa presença quando ela ainda está distante e não em movimento. Lutero acreditava que isso ajudava os cristãos a compreender a verdade teológica de que a morte é um inimigo derrotado por causa da pessoa de Cristo. Embora a morte seja inevitável, ela não é invencível. A morte foi derrotada por Cristo. Reconcilie-se com a morte. Não por morbidez, não para se esquecer de viver, não porque seja bom deixar essa vida, mas simplesmente porque ela vai acontecer. E não somente com você, mas com todos os que andaram, andam e venham a andar sobre a terra. Daqui a 100 anos, nenhum de nós estará vivo. Ninguém se lembrará de mim. Talvez a casa onde eu moro ou a rua onde eu vivo nem existam mais. A você e a mim, resta apenas aprender a conviver com a morte. Encará-la de frente, compreendê-la, admiti-la. Em vez de escamoteá-la, negá-la, escondê-la. E quem sabe, assim, sofrer menos com a visita que ela nos fará um dia e com os eventuais sinais da sua presença que ela já tenha plantado ao nosso redor. Ao virar as páginas do calendário este ano, viva com a realidade da morte em mente. Calcule cada palavra, cada pensamento e ação, como se isso fosse a última. Um dia, há muito tempo, um homem resolveu fazer um trato com a morte. Prometeu a ela que não ofereceria resistência quando sua hora chegasse, mas pediu em troca que fosse avisado com antecedência para pôr em tempo as suas coisas em dia. O tempo foi passando. Num acidente, vários dos seus amigos morreram. Pouco depois, um vizinho morreu. E, posteriormente, um tio. Até que chegou a hora da morte visitá-lo. E aí aquele homem disse: mas eu pedi que você me avisasse quando viria e eu não recebi nenhum sinal. Ao que a morte respondeu: a morte dos seus amigos, do seu vizinho, do seu tio, não bastaram. O dia da morte é melhor que o dia do nascimento. Só lá no Novo Testamento é que vamos entender o porquê. Em Filipenses 2, de 1 a 3, Paulo disse: estou cercado pelos dois lados, pois eu quero muito deixar esta vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Bem, o fim de uma coisa vale mais do que o seu começo. Quanto mais sábia é uma pessoa, mais aborrecimentos ela tem. E quanto mais sabe, mais sofre. O dia da morte é melhor que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde há festa. Pois onde há luto, lembramos que um dia também vamos morrer. E os vivos nunca devem se esquecer isso. Olha, não saia por aí espalhando esta mensagem para todo mundo. Elas vão pensar que você ficou maluco, tão maluco quanto eu. Talvez o caminho para um novo você neste ano não seja por meio da prática das mesmas estratégias que não funcionaram
no ano passado, mas por abraçar um pouco da sabedoria não convencional que o Eclesiastes oferece aos seus leitores. Deus te abençoe.